Olá, turminha do Tabono. Então, nosso segundo capítulo, vamos dar início ao conjunto dos números reais. Conjunto dos números reais. Os números reais têm esse símbolo aqui, ó, um Rzinho com um tracinho cortado. Beleza? Então, mas antes da gente dar uma ideia do conjunto dos números reais, vamos relembrar algumas coisinhas. Beleza? Deixa eu apagar esse cara aqui pra gente ter uma ideia. Vamos lá. Ó, vocês já viram com aula de professores anteriores que um dos primeiros conjuntos, ó, vou fazer ele nessa circunferênciazinha aqui, pequenininha, beleza? O primeiro conjunto que nós conhecemos, deixa eu mudar aqui para o lápis, tá aqui, conjunto dos números naturais, um N com tracinho cortado. Então, quem são esses caras? Sai do zero, vai até o infinito, beleza? Só que depois viram que esse conjunto ele é pequeno demais, tem muito mais números, ou seja, a parte negativa desse cara. Então, surgiu um novo conjunto, que é o próximo conjunto, um pouquinho maior, chamado de conjunto dos números inteiros, ou seja, um Z cortadinho. Aí viram que também esse conjunto era um conjunto pequeno, então surgiu mais um novo conjunto, e é esse cara, conjunto dos números reais, que é o Qzinho. A trouxinha, mas é o Qzinho. E lembrando que o conjunto dos números reais, né, reais não racionais, é aquelas frações que vocês já devem ter visto. Também deram uma analisada e tudo mais, não sei o que, e viram que esse conjunto era pequenininho. E aí surgiu um novo conjunto, que é justamente o conjunto dos números reais. Beleza? Também, gente, dentro do conjunto dos números reais vai aparecer um outro subconjunto que não está dentro do conjunto dos números racionais, que é o conjunto dos números irracionais. Que eu vou colocar ele aqui, ó. Somente não tem símbolo dos racionais, beleza? Então eu vou dar só mais uma ideiazinha assim, tipo assim, dois tracinhos de irracional, beleza? Não tem símbolo, mas a gente vai fazer tipo isso aqui. E aí agora a partir de agora a gente vai estudar quem são o conjunto dos números reais, beleza? Então, beleza, galera. Então, continuando a ideia do conjunto dos números reais, a gente vai dar uma analisadazinha nos irracionais, ou seja, o surgimento desses caras. Quando foi que eles surgiram? E por que eles chamam de irracionais? Então, ó, não sei se vocês já viram um teorema muito famoso chamado de Teorema de Pitágoras. E no Teorema de Pitágoras ele diz o seguinte, ó, deixa eu tentar desenhar ele aqui para vocês verem. Ó, um triângulo retângulo, beleza? Aqui é um triângulo retângulo. Aqui eu tenho uma unidade, aqui eu tenho uma unidade
e eu quero saber o valor desse cara daqui, que eu vou chamar ele de A. Né? Não vou dar ênfase no próprio teorema agora, porque isso aí vocês só vão ver um pouquinho mais tarde, mas ele diz o seguinte, que o valor desse A daqui, ele vai ser igual a raiz quadrada da soma dos quadrados desses catetos aqui, ó. Então, ó, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso daqui vai se tornar raiz quadrada de 2. Então, ó, como raiz quadrada vai ser um número, raiz quadrada vai ser um número. Ok, então se nós pegarmos essa raiz quadrada de 2 e olharmos ela na calculadora, vai dar um número bem grande. Então, abreviando esse número, eu coloquei aqui, ó, 1,4142, 135 e reticentes. Beleza? Então, ó, deu para perceber que não é uma dízima periódica, porque os períodos aqui, ó, não se repetem. E nem muito menos eu consigo pegar esse cara daqui e transformar ele em uma fração. Então, logo, raiz quadrada de 2 é um número irracional. Beleza, e para a gente finalizar a ideia desses números irracionais, mais dois números irracionais que é bem famosos. Pi, um deles, tá aqui, ó, o valor dele, também segue infinitamente a parte decimal. E um outro número também que é chamado de número de Euler, que também é infinito na parte decimal. Beleza, gente? Então agora a gente vai dar continuidade com a parte de propriedade do conjunto dos números reais. E aí a gente vai ver no quadro, beleza? Beleza, então vamos seguir com as propriedades dos números reais. Então, ó, o que é que diz essa primeira propriedade? Eu tenho aqui um formato de uma radiciação e ela diz o seguinte, ó. Se o meu índice da minha raiz, beleza, pertencer aos números naturais, diferente de zero, e o meu radicando pertencer aos naturais, então a resposta desse cara daqui, a resposta disso aqui é um número real. E é de fato. Olha só para esse exemplozinho aqui. Raiz quadrada, lembrando que em raiz quadrada a gente não precisa colocar o índice 2, beleza? Já é automaticamente. Então, raiz quadrada de 4 é 2. Logo, esse 2 aqui, ó, é um número natural, é um número inteiro, é um número racional e é um número real. Beleza? Já a raiz quadrada de 2 é um número irracional. Logo, lembrando que os números irracionais também estão dentro do conjunto dos números reais. Beleza? Beleza, então, ó, segunda propriedade, ela diz o seguinte: se nós somarmos um número racional com um número irracional, a resposta, ou seja, o resultado é um número irracional. Vamos exemplificar isso aqui. Então, ó, se eu pegar o número 2, ó, 2 pertence aos racionais. E se eu pegar π, π pertence aos irracionais. Lembrando que o valor de π, não é isso? É mais ou menos 3,14, 15 e assim vai. Então, ó, 2 mais 3,14, 15 e etc. vai ficar o quê? Vai
ficar 2 mais 3,14, 15, etc. Lembrando que a minha parte inteira eu somo com a minha parte inteira. Então isso daqui vai ficar o quê? 5,14, 15, sucessivamente. Ou seja, esse cara daqui continua sendo um número irracional. Então, ó, pertence ao conjunto dos números irracionais. Beleza, e aí vem a terceira propriedade, que é a diferença. Então, se nós pegarmos um número racional menos um número irracional, a resposta, o resultado vai ser um número irracional. A mesma coisa é no produto. Se eu multiplicar um número racional, lembrando que o número racional tem que ser diferente de zero, beleza? Eu não posso pegar, tipo, você pegar o zero aqui do racional e multiplicar por um irracional, não vai valer essa propriedade, porque vai dar zero. E o quociente também é a mesma ideia. Esse número racional tem que ser diferente de zero. Se dividirmos por um número irracional, vai dar a resposta de um número irracional. E aí a gente pode exemplificar nessa mesma ideia que foi feita na soma. Por exemplo, se eu pegar o 2 menos o π, continua sendo o que? Vai dar 1,14, 15 e assim sucessivamente. Lembrando que π é 3,14. Produto, né? Se nós pegarmos qualquer que seja aqui, sei lá, 2 vezes o π, vai dar um outro número que também vai pertencer aos números irracionais. E a mesma coisa é o quociente. Se nós pegarmos o próprio π dividido por 2, vai dar um número irracional e assim sucessivamente em relação a essas propriedades. Beleza, gente. Então, para a gente finalizar a parte da primeira parte dos números reais, a gente vai representar esse número, ou seja, encontrar esse número na reta numérica. Então, o que é que nós vamos precisar para a gente encontrar esse número? Então, ó, primeiro vocês vão ter que desenhar uma reta, beleza? E traçar os números, a parte positiva e a parte negativa. Eu coloquei como exemplo aqui o número real, raiz quadrada de 2. E como é que eu vou fazer para encontrar onde é que está localizado esse número aqui na minha reta real? Então, ó, eu sei que a origem dessa raiz quadrada de 2, ela vem do próprio teorema de Pitágoras, que ele diz que quando eu tenho cateto de lado 1, o resultado da hipotenusa é a raiz quadrada de 2. Então, ó, se eu pegar essa medida daqui, ó, essa medida daqui, traçar ela aqui e formar esse cara daqui, formar um triângulo retângulo, aí eu vou ter mais ou menos essa ideia. Então, ó, vamos lá com o transferidor de vocês. Esse aqui é o meu, de quadro. Então, ó, vou colocar aqui para encontrar essa mesma medida. Ok, encontrei. Está aqui. Beleza? Medida de 1. Vou desenhar o próprio triângulo retângulo, ó. Vou desenhar ele aqui. Beleza? Então, ó, essa medida mede 1, essa medida aqui também mede 1, e eu vou traçar a minha hipotenusa. Então, ó, justamente a minha hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos daqui, ó. Como aqui é 1 e aqui mede 1, então a minha hipotenusa é a raiz quadrada de 2. Então, esta medida aqui é raiz quadrada de 2.
Então como é que eu faço para encontrar ele aqui dentro da minha reta? Eu vou medir este cara daqui, ó, com o meu transferidor. Tá aqui, ó, medi ele. E agora a partir do zero eu traço a minha próxima medida. Então, ó, marco no zero, tá aqui. E ó, e vou traçar este cara aqui, ó. Então, ó, este cara aqui aproximadamente vai ser a minha, se o meu piloto funcionar, é a raiz quadrada de 2, beleza? E assim vai qualquer que seja a minha medida. Eu vou desenhar a medida dos meus catetos que eu quero, acho a tal da minha hipotenusa, e a minha hipotenusa vai ser justamente a medida na minha representação na minha reta. Beleza? Beleza, então, para concluir esse material que foi trabalhado com vocês, segue no grupo do colégio a lista de exercício e eu espero que vocês respondam e enviem novamente através do próprio grupo para que eu possa avaliar e tirar algumas dúvidas. Se vocês também tiverem dúvidas, manda para a gente responder. Lembrando que todo o material que vai ser cobrado de vocês também é uma forma de avaliação, uma forma de pontuação. Beleza, gente? Até a próxima.